Olá, meus queridos amigos e irmãos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Antes vou fazer aquele pedido de sempre, você se inscreva se ainda não é inscrito e deixe o seu like, o seu joinha aí, que é muito importante você falar se gostou. E compartilhe essa mensagem com a sua rede de amigos, com as suas redes sociais, aí você pode compartilhar e centenas e até milhares de pessoas podem ser alcançadas por estas mensagens, por essas reflexões, por esta mensagem que vamos compartilhar aqui hoje e serem abençoadas, serem edificadas pela palavra de Deus e pela pregação do Evangelho. Nós estamos aqui trabalhando e fazendo de tudo para que a mensagem do Evangelho continue sendo pregada. Cristo precisa continuar sendo anunciado a todas as pessoas. Bem, meus queridos, eu quero compartilhar com vocês aí, como vocês viram aí no título do vídeo, quero compartilhar aqui uma mensagem falando sobre este tema, o caminho da cruz. Eu quero compartilhar com vocês essa reflexão falando sobre o caminho da cruz. Que na verdade, para aqueles que me acompanham, aqueles que seguem o nosso trabalho, acompanham o nosso trabalho, o nosso ministério, sabem que nós temos usado esse título como um slogan do nosso ministério. Pastor Nilson Gomes, Ministério Caminho da Cruz. E todas as minhas postagens lá no Instagram, se você me acompanha no Instagram, você vê que todas as minhas postagens têm lá a hashtag Caminho da Cruz, né? Na minha página no Facebook também, hashtag Caminho da Cruz. Aqui também no nosso canal no YouTube, você vê aí na descrição que nós temos lá, hashtag Caminho da Cruz. E é um slogan do nosso ministério, é na verdade o nome do nosso ministério. E eu comecei esse projeto, Caminho da Cruz, eu comecei ele no ano de 2009. No ano de 2009 eu comecei, Deus colocou no meu coração um projeto de contribuir com o campo missionário. E eu fiquei pensando, de que maneira eu poderia fazer isto? Eu queria que o meu ministério fosse um ministério que tivesse uma identificação muito próxima, muito perto do campo missionário, da obra missionária. Eu queria que o meu ministério fosse muito identificado com a evangelização mundial. Eu gostaria muito que o meu ministério caminhasse assim lado a lado com a pregação do Evangelho na sua mais absoluta simplicidade. Então eu queria ter esse contato. E Deus colocou no meu coração um projeto que é o projeto de oferecer apoio ao campo missionário, um apoio direto ao campo missionário. Então eu escolho aí, ou sei lá, as situações são distintas, são diversas as situações, mas às vezes parte de uma escolha minha, às vezes parte de uma necessidade que surge assim, do nada aparece uma necessidade, às vezes parte de um convite, às vezes parte de um conhecimento que eu tive com um missionário. Por exemplo, em 2009, quando surgiu esse projeto, eu tive contato direto com um missionário que trabalha no sertão do Piauí, no estado do Piauí, no Nordeste brasileiro, e eu conheci esse missionário, estava pregando em uma conferência, um congresso de missões no estado de Minas Gerais, e lá conheci esse missionário. Ele me contou a realidade, me contou o seu trabalho, o que ele vem fazendo já há muito tempo no campo, e então eu olhei para aquele missionário, o nome dele é Ailton, e falei assim: Ailton, eu vou te ajudar. Eu vou contribuir com o seu ministério, com o seu trabalho, vou contribuir com você lá no campo missionário. E então foi quando estava ali nascendo esse projeto e nascendo esse ministério, essa visão de cooperar diretamente com o campo missionário. Eu disponibilizei uma ida minha até a cidade onde ele estava atuando. Na época ele estava numa cidade chamada Itaizinho. Cidade não, era um povoadozinho, um vilarejo chamado Itaizinho, que era distrito, eu não sei se é assim que eu posso falar, mas se eu não estou esquecido, é distrito da cidade de Paulistana, no estado do Piauí. E ele estava ali trabalhando, e eu então disponibilizei uma data na minha agenda e marquei com ele, passei não sei se foi 3, não me lembro agora se foram 3 ou 4 dias que eu passei com ele lá.
visitando o vilarejo, pregando, orando, distribuindo cestas básicas, alimentação para aquele povo sofrido, um lugar muito seco, um lugar que não chove, um lugar de muita escassez de água e de pão e de todos os recursos que vocês podem imaginar, das necessidades mais básicas que o ser humano precisa para sobreviver. E foi uma experiência lindíssima e maravilhosa. Depois eu tive com ele numa outra ocasião, e ele já estava em um outro povoado, em uma outra região, em um outro vilarejo, ainda no sertão do Piauí, mas em um outro lugar. E eu estive com ele lá, um lugar de igual modo, muito sofrido, muito difícil, e eu passei ali, salvo engano, uns 2 ou 3 dias também, cooperando com esse missionário. Então, eu não faço divulgação assim nas redes sociais, não exploro muito essa coisa de divulgar nas redes sociais, de até pedir ajuda, pedir ofertas, pedir doações para esse projeto, mas com muita dificuldade e na medida do possível nós temos feito alguma coisa aí para a glória de Deus, atuando diretamente no campo missionário. Já cooperamos no sertão do Piauí, já cooperamos na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, um lugar também muito difícil, alguns vilarejos, algumas regiões do Vale. O Vale do Jequitinhonha é muito grande, E por incrível que pareça, o Vale do Jequitinhonha é rico, mas existem vilarejos, povoados, situações de pessoas que vivem ali em toda a extensão do vale que sofre de forma terrível, de forma assim cruel. E eu estive já por 2 vezes visitando lugares dificílimos, muito sofridos, na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Estivemos também já fora do país, em Moçambique, né, no continente africano, mais precisamente em Beira, que é capital de Sofala, o estado de Sofala, em Moçambique. Visitamos vários povoados, várias aldeias africanas ali no país, Moçambique, nesse estado e também em outros estados ali, vizinhos de Sofala. E também foi uma experiência extraordinária, uma experiência tremenda. E eu tenho lutado com muita dificuldade, como já mencionei para vocês, para manter esse trabalho. Uma vez que, como eu disse, não faço apelo nas redes sociais, não faço divulgação, não exploro, né, de forma, do ponto de vista do marketing, esse trabalho que nós temos com muita dificuldade realizado. Para mencionar mais uma vez, ou um pouco mais, desses trabalhos que realizamos aqui no Brasil, fomos também na região norte do Brasil, no estado do Acre, visitamos países como Peru, Bolívia, Paraguai. São países aqui na nossa América Latina muito precários, muito sofridos e que são carentes de homens e mulheres destemidos e que tenham coragem de dar a cara a tapa e se ofertar no campo missionário. Então, esse é o nosso ministério, é o nosso projeto, né? Eu não quero que o meu ministério seja um ministério assim, só de púlpito, um ministério só de pregações em grandes congressos pelo Brasil ou fora do Brasil. Mas eu quero que o meu ministério tenha esse vínculo profundo com o campo missionário. Então eu estabeleci como filosofia do meu ministério, cujo caminho trilhe o caminho da discrição, sem alardes, sem propagandas espalhafatosas, sem holofotes, que seja um ministério cuja pregação seja focada na cruz de Cristo, que seja um ministério cujo caminho seja um caminho da solidariedade, do cuidado com os que sofrem, resgatar esta mensagem do cuidado com o pobre, com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, com o necessitado. Esse tem sido o nosso objetivo, o nosso lema e a filosofia que temos estabelecido para o nosso ministério. E por que, queridos, que eu tenho trabalhado, tenho me esforçado e orado, pedido a Deus para que Deus me dê graça, para que Deus me ajude, para que esta seja a base do meu ministério, para que esta seja a filosofia do meu ministério, porque esta foi a filosofia do ministério de Jesus.
Vocês estão lembrados de Mateus capítulo 16, versículo 24? Nós temos ali um registro de um grande convite de Jesus, e foi um convite desafiador. Não foi só um convite, foi um convite desafiador, uma proposta desafiadora, que foi quando ele disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja a proposta de Jesus. Olha o desafio que ele propõe para os seus discípulos e para todos os que desejarem segui-lo, que se quiser segui-lo, você não é obrigado a segui-lo, mas se você quiser seguir a Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Aí ele diz: e siga-me. Jesus estava indo para a cruz, Jesus estava indo para a morte. O contexto aqui é um contexto de morte. Jesus já estava entrando num processo em que ele estava caminhando rumo à morte. O versículo de número 21 do mesmo capítulo, capítulo 16 de Mateus, o texto diz: desde esse tempo, vocês sabem que aqui nós temos todo aquele contexto de quando Jesus perguntou aos seus discípulos: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? O que andam dizendo aí ao meu respeito? Versículo de número 13, Jesus diz a eles: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E aí eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros estão dizendo aí que tu és Elias, andam falando por aí que também tu pode ser Jeremias ou algum dos profetas. E aí ele pergunta aos discípulos: e vocês, o que dizem? O que vocês dizem quem eu sou? Quem dizeis que eu sou? Diz ele, pergunta Jesus no versículo de número 15. E Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí nós temos esse texto é muito conhecido, esta narrativa do Evangelho é muito conhecida. E após esse momento aqui de Jesus com os discípulos, dessa conversa, dessa interrogação e das respostas dos discípulos, e depois da própria resposta do próprio Jesus, quando ele responde a Pedro dizendo: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E aí o versículo de número 21 diz que desde esse tempo, desde esse momento em que Jesus está com seus discípulos, nessa conversa com eles, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então vejam, o grande convite de Jesus não é para um passeio. O grande convite de Jesus não é para uma festa, embora Jesus frequentou algumas festas. Jesus foi a algumas festas. Jesus comeu, bebeu e festejou em várias festas, tanto que ele foi apelidado e foi chamado lá pelos fariseus e pelos religiosos do seu tempo de comilão e beberrão, amigo de pecadores e de publicanos. Mas aqui ele não está convidando aí a festa, ele não está convidando para um passeio, ele não está convidando para um piquenique, ele está convidando para a morte. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E vale ressaltar aqui que negar a si mesmo não é negar a sua humanidade. Muitas vezes nós temos uma má interpretação, nós fazemos uma má interpretação desse texto algumas vezes e pensamos aqui que Jesus estava se referindo a uma negação da nossa humanidade. Por exemplo, quem de nós que já não ouviu e até mesmo já não se expressou assim no culto? Irmãos, você entrou aqui no culto, agora é momento de esquecer dos seus problemas. O problema ficou lá na porta. Aqui dentro agora é só para adorar, é só para glorificar a Deus. Bacana, até acho interessante essa fala. Ela até soa piedosa, mas se a gente prestar bem atenção, parece assim, parece que da porta para fora nós somos gente, da porta para dentro do templo nós somos semi-anjos, quase que nem pisamos mais no chão.
Aí a gente deixou a nossa sacola de problemas ali na porta da igreja. Quando termina a reunião de culto, a gente desce do status de semideuses ou semi-anjos e passa na porta, pega a sacola de problemas, assumindo agora a nossa condição humana, cheia de dificuldades, de problemas, de lutas e de tribulações, e seguimos a vida. Eu sei que o que se quer dizer com isto, com esta fala, não estou aqui também para polemizar, para criar polêmica, né, com os irmãos, não, mas eu sei que o que se quer dizer com esta fala é que ali no culto, no ambiente de culto, vamos nos esforçar ao máximo para que seja um culto de louvor a Deus, vamos focar os nossos cânticos, a nossa adoração, a nossa atenção ao nosso Deus, que merece honras e glórias e louvores eternamente. Eu sei que é nesse sentido que se diz, mas nós precisamos também olhar para esse outro lado, olhar por um outro ângulo, para tentar perceber que possivelmente, muitas vezes, nós estamos induzindo as pessoas a negar a sua humanidade num ambiente de culto. E eu quero dizer a vocês que não é porque nós estamos num ambiente de culto que nós deixamos de ser gente, que nós deixamos de ser humanos. Não, muito pelo contrário. Nós estamos num ambiente de culto e ali naquele ambiente de culto tem muita gente sofrendo. Aliás, é por esta razão que nós cremos piamente que ao abrir as Escrituras e pregar a palavra do púlpito da igreja, nós estamos transmitindo a mensagem de Deus que vai falar com aquelas pessoas que estão ali, cheias de dúvidas, cheias de problemas, cheias de enfermidades muitas vezes, enfrentando problemas financeiros, muitas vezes desempregadas, muitas vezes enfrentando dificuldades inúmeras em suas vidas. E nós cremos que pregando a palavra de Deus, transmitindo a mensagem bíblica do púlpito da igreja, Deus está comunicando a sua palavra e exortando, consolando, falando, edificando e trazendo a consciência destas pessoas de que, apesar de todas as dificuldades, estas pessoas podem contar com a ajuda de Deus, podem contar com o auxílio do céu, podem contar com o cuidado do nosso Deus. Então, quando Jesus diz assim, negue-se a si mesmo, não é negar a minha humanidade. Não é dizer assim, agora então eu tenho que pensar numa perspectiva de semi-anjo, semideus, quase Deus, numa dimensão assim super espiritualizada, onde eu vivo numa dimensão para além da minha condição humana. Não é isso, absolutamente não. Aliás, esta mensagem que propõe uma negação da sua humanidade e que confunde ser espiritual com negar a sua condição humana, essa mensagem é anticristã. Essa mensagem não é cristã, ela é anticristã. Por quê? Porque no cristianismo, na mensagem do Evangelho, a grande mensagem do Evangelho que torna o cristianismo singular, que torna a mensagem cristã inédita na história das religiões, é o fato de que só no cristianismo Deus virou gente, Deus virou homem. O Verbo encarnou e veio morar entre nós. João diz isso, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, para ele, sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo se fez carne, o Verbo encarnou. O Verbo ali é a pessoa de Jesus. É o Deus revelado na pessoa de Cristo. É Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, cheio de graça. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O apóstolo São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6, ele diz que, sendo ele Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e, achado na forma de homem, humilhou-se até a morte e morte
de cruz. Então percebam, a grande singularidade do cristianismo é que Deus se fez gente. Deus humanizou-se. Nas outras religiões há uma ideia e uma pregação de que o homem precisa se autodivinizar. O cristianismo é a única religião que prega o contrário e diz: não, não é o homem que se diviniza, foi Deus quem se humanizou e veio morar entre nós. E veio habitar entre os homens. E como disse João, e eu já mencionei aqui a sua fala, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então quando ele diz, negue-se a si mesmo, não é negar a nossa humanidade, mas é negar a tentação de querer nos exaltar, de querer tomar posse de toda a glória, de uma glória que não temos e que não vamos ter, mas querer se apropriar desta glória, bater no peito e se vangloriar, apelar para o divino, apelar para os milagres, apelar para o poder, como se o poder e o milagre estivesse à nossa disposição para, numa façanha espetaculosa, chamar a atenção de todo mundo para nós nos colocarmos no centro das atenções, como centro das atenções e debaixo de todo o holofote. Jesus lidou com isso o tempo todo e o caminho de Jesus é o caminho da cruz. O caminho de Jesus é o caminho do esvaziamento. A palavra grega para esvaziamento aqui é kenosis, que é o texto que eu já mencionei para vocês aqui de Filipenses capítulo 2, versículo 6, palavras do apóstolo São Paulo. O caminho de Jesus é o caminho do esvaziamento, é a kenosis, é o caminho do não poder. O caminho de Jesus não é o caminho do poder, não é o caminho da espada, não é o caminho do império, não é o caminho do imperador. O caminho de Jesus não é o caminho dos grandes reis e dos grandes imperadores que a história conheceu, montados em cavalos, montados em carruagens reais, vestidos de vestes reais, coroado de glória, com toda ostentação e com todo poder, debaixo de aplausos e de todo o encanto do poder das glórias humanas. O poder de Jesus não é esse. O caminho de Jesus não é esse. O caminho de Jesus é o contrário, é o caminho do não poder. É o caminho de, mesmo sendo Deus, se submeter a nascer numa manjedoura e ser um bebê indefeso que precisa dos cuidados da mãe para os seus primeiros dias e meses e anos de sobrevivência. O caminho de Jesus não é o caminho do poder, o caminho de Jesus é o caminho do esvaziamento, a ponto de se submeter a ser como os homens, assumir a forma humana e morar em um vilarejo precário que a Bíblia chama de cidade de Nazaré, que segundo alguns pesquisadores, Nazaré, nos dias em que Jesus morou por lá e trabalhou por lá, não tinha mais do que 90 casas. O caminho de Jesus é o caminho do esvaziamento, é o caminho do não poder, a ponto de se esvaziar, assumir a forma humana e andar entre a escória da sociedade. Os seus seguidores eram pessoas esbagaçadas da vida, eram tratados como escória da sociedade. Parou para dar atenção a um pobre mendigo cego, que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fariseu nenhum e daria atenção como não deu aquele homem. Escriba da lei nenhum, sacerdote nenhum, político nenhum, imperador nenhum iria parar para ouvir o clamor daquele homem. Jesus parou. No meio de toda aquela multidão, Jesus parou e mandou chamar o homem. E abriu os olhos daquele pobre cego, movido de compaixão por ele. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou.
Glória a Deus, eu fico maravilhado, encantado com esse Jesus de Nazaré que abriu mão de toda a glória, abriu mão de todo o poder, esvaziou-se e se inseriu nos dramas humanos e veio enfrentar aqui e sofrer na sua própria pele as angústias, as dores e os traumas humanos. Qual é o caminho de Jesus? É o caminho do não poder. O caminho de Jesus é o caminho da discrição. O caminho da discrição, e talvez aqui seja a tentação, aqui esteja a tentação que mais tem seduzido a igreja contemporânea e que mais líderes, pastores, pregadores e igrejas de modo em geral têm cedido a esta tentação, que é querer viver sob aplausos, que é não querer o anonimato, que é não querer a discrição. Jesus assumiu o caminho da discrição, sem alardes, sem aplausos, nunca alardeou milagres no seu ministério, pelo contrário. Mateus capítulo 8, ele desceu do monte, encontrou um cego lá embaixo, ao pé do monte, um leproso, ele estava coberto de lepra, seu corpo todo leproso, e Jesus se encontrou com este homem lá embaixo, no pé do monte. E quando aquele homem disse: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo, Jesus disse: eu quero. Tocou nele e disse: eu quero ser limpo. Ele foi curado na mesma hora, ficou purificado de sua lepra. O que Jesus diz ao homem? Vá para casa, não conta nada para ninguém. Mostra-te para o sacerdote, porque o sacerdote é quem tinha competência para avaliar e dar o veredito e reintegrar este homem de novo à sociedade, dizendo: ele de fato está purificado, de fato ele está limpo. Jesus diz: vai, te mostra ao sacerdote, mas fica quieto, não fala nada para ninguém. Em Mateus capítulo 12, versículo 15, o texto diz que Jesus curou todos os doentes, todos os enfermos daquele dia. Capítulo 12, versículo 15 de Mateus. Jesus curou todos, uma grande multidão o seguia e Jesus curou todos que o seguia e que estava ali naquele dia. E os advertiu rigorosamente, diz o texto bíblico, que ele os advertiu rigorosamente que não dissessem quem ele era. Quando ele libertou aquele homem endemoniado de Gadara, que o homem quis segui-lo, os moradores de Gadara ficaram revoltados com Jesus porque eles haviam tomado um prejuízo, porque os porcos, para quem Jesus determinou que fossem, que aquela legião de demônios se apoderassem, se precipitaram no mar, morreram afogados, e eles ficaram revoltados. Olha que sociedade, hein? Que não fizeram conta de um homem que foi liberto, que foi curado, um homem que há anos estava oprimido e até causava assombro, porque a Bíblia diz que aquele homem amedrontava os moradores de Gadara. Ele era preso com correntes e essas correntes eram estouradas, dominado pelas forças malignas que estavam na vida daquele homem. Mas eles não fizeram conta disso. Foi preocupados com os porcos. Foi com o prejuízo que eles tiveram e expulsaram Jesus dali. Agora veja que sociedade. Uma sociedade onde porco vale mais do que gente. Jesus, tudo bem, entrou no barco e foi se retirando. E o ex-endemoniado, que agora liberto, queria seguir Jesus. Jesus disse: não, vá para casa, vá para os teus, conta lá para os teus quão grandes coisas fez Deus por você. Em João capítulo 5, a famosa história do paralítico do tanque de Betesda, Jesus curou aquele homem e o texto bíblico diz que por causa da multidão, Jesus se retirou. Há vários textos no Evangelho que nos mostra Jesus curando e recomendando às pessoas: quieto, não é para alardear, não é para fazer propaganda, porque Jesus nunca fez milagres com esse intuito
com esse objetivo de fazer alardes, de fazer propagandas do seu ministério. Como nós estamos diferentes hoje, não? Qualquer milagrezinho, perdão a expressão, qualquer milagrezinho michuruca que acontece nas nossas igrejas, a gente coloca logo uma faixa na porta da igreja. Grande homem de Deus realizando proezas. Faixas e mais faixas. Eu tenho uma igreja aqui em São Paulo que tem uma faixa escrita assim: venha fazer a campanha do grande desencapetamento total. Nós queremos isso, nós gostamos e nós cedemos todo dia a essa proposta de alarme, de propaganda. Mas Jesus é diferente. Jesus não alardeou milagres. Jesus nunca fez milagres para benefício próprio. Nunca fez um só milagre para si mesmo, para se beneficiar. Nunca apelou para o divino, nunca apelou para os favores do Pai Celeste, a fim de se salvar ou de se safar em alguma situação. Quando foi preso lá no jardim do Getsemane, que Pedro arrancou da espada e arrancou a orelha de um dos soldados, o que foi que Jesus disse a Pedro? Põe a tua espada na bainha, Pedro. Porque se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos para cuidar de mim. E ele não fez isto, não apelou. Quando estava na cruz, pregado naquela cruz, que os seus algozes zombavam dele, debochavam dele, dizia: desça da cruz, se és o Cristo. Salva-te a ti mesmo. Cadê aquele que disse que destruía o templo e reconstruía em 3 dias? Salvou tanta gente, não pôde salvar a si mesmo. Jesus não reivindicou o poder. Jesus não desceu da cruz. Jesus não usou o poder do Pai, poder divino, poder de Deus, para clamar por fogo do céu, para mandar um raio do céu e destruir com aqueles que zombavam dele. Pelo contrário, a oração dele foi: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus nunca usou o milagre como um projeto de poder ou como um projeto de exibicionismo, para se exibir, para se mostrar. Nunca usou o milagre como propaganda do seu ministério. E Jesus o tempo todo foi assediado para isto. O tempo todo tentado. Jesus começou a carregar a cruz, não foi depois de ter sido açoitado, conforme Mateus narra para nós, que após ter sido açoitado, Pilatos entregou Jesus para ser açoitado e depois foi carregar a cruz. Jesus começou a carregar a cruz, não foi ali depois de ter sido açoitado e a cruz ter sido colocada sobre os seus ombros, para ele trilhar o caminho que nós chamamos de Via Dolorosa até o Monte Gólgota, lá no Monte Caveira, onde ele foi crucificado entre 2 ladrões. Jesus começou a carregar a cruz lá atrás. Desde quando ele saiu das águas do Jordão, que o Espírito Santo desceu em forma corpórea, como uma pomba sobre ele, que a voz de Deus falou: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. E pelo Espírito ele foi guiado ao deserto e ele estava orando e jejuando, e depois de orar e jejuar 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo. E Jesus começou a carregar a cruz ali quando o diabo chegou perto dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, o texto diz que o diabo o transportou para o pináculo do templo e disse: salta lá embaixo. E o diabo, tão astuto, usou as escrituras, usou a verdade. Ele falou a verdade e usou as escrituras. Está escrito: os anjos receberão ordem ao teu respeito para que não tropece com os teus pés em pedras, citando o Salmo de número 91. Mas vejam bem que até a verdade e até as escrituras na boca do diabo é mentira. Não se engane, não se engane, porque mesmo a verdade e mesmo a escritura, mas na boca do diabo não tem valor nenhum. Na boca do diabo é mentira. Ele falou sim a verdade, estava escrito mesmo, mas verdade na boca do diabo, escritura na boca do diabo de nada resolve. E Jesus respondeu com mais escritura. E aí sim, na boca de Jesus, a verdade não é só que é verdade, mas na boca de Jesus ela é
a verdade encarnada. Porque Jesus não criou a verdade. Jesus é a verdade. Ele não fez a verdade. Ele não fabricou a verdade. Ele é a verdade. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, disse Jesus. E Jesus então respondeu ao diabo. Na primeira proposta ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Na segunda tentação Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E na terceira tentação, que foi quando o diabo transportou Jesus para um alto monte, e o texto bíblico diz que ele mostrou num relance todos os reinos do mundo. Num relance ele mostrou todos os reinos do mundo a Jesus. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus então expulsou o diabo e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto, somente a Ele adorarás. Jesus foi assediado, foi tentado pelo diabo a usar o poder dele próprio, a usar o poder de Deus e a usar o poder do próprio diabo. Usa o teu poder, disse o diabo, transforma a pedra em pão se tu és o Filho de Deus. Usa o poder de Deus, pula lá embaixo. Já pensou que show da fé? Já pensou que espetáculo, todo mundo vendo você saltando e os anjos se aproximando e segurando você? Vai ser um show, vai ser um espetáculo, todo mundo vai reconhecer, todo mundo vai aplaudir, todo mundo vai dizer: oh, ele é mesmo o Messias, ele é mesmo o Cristo, ele é mesmo Deus. E Jesus disse: não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Usa o meu poder então, diz o diabo, me adora. Beija os meus pés, se prostre diante de mim, eu vou te dar todos os reinos do mundo. E sabe uma coisa que eu acho incrível? É que a igreja evangélica brasileira, o movimento evangélico brasileiro tem colocado na boca de Jesus palavras que quem disse na Bíblia não foi Jesus, foi o diabo. Tudo te darei se me adorares. Quem disse não foi Jesus, foi o diabo. Quem disse não foi Deus, foi o diabo. E nós temos visto no movimento evangélico, em muitos cultos, eu tenho andado por esse país afora e até fora dele, tenho ouvido pregações, tenho ouvido cânticos, então nem se fala. Cânticos aos montões de gente cantando e dizendo: Deus vai fazer milagre, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, mas você tem que adorar primeiro, adora que aí Ele vai fazer. Quem disse isso não foi Jesus, foi o diabo, porque Jesus não está em crise de identidade e Ele não negocia adoração com ninguém, não barganha adoração com ninguém. Quem está o tempo todo procurando por poder, buscando poder e buscando adoração do Gênesis ao Apocalipse o tempo todo é o diabo. Qualquer culto, qualquer pregação, qualquer cântico, qualquer atitude, qualquer comportamento, seja de pastor, de pregador, de evangelista, de missionário, de bispo ou de apóstolo, que busca, que visa poder e que canaliza a adoração para si mesmo, para o ego humano, ou tenta manipular para a adoração como se Deus estivesse barganhando a adoração, tem um componente luciferiano. Não é Jesus, não é o Evangelho, gente. Acordem em nome de Jesus, abrem os vossos olhos para a proposta verdadeira do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi assediado o tempo todo, mas não foi só o diabo que assediou Jesus. Jesus lidou com essa tentação não só vinda diretamente do diabo. Jesus lidou com esta tentação, Jesus foi assediado pela multidão. A multidão queria fazê-lo rei. A multidão queria aplaudir, a multidão queria ovacioná-lo. A multidão queria proclamá-lo. E qual foi a atitude dele? Jesus se retirou. Jesus se afastou, Jesus foi embora, Jesus se escondeu. Eu acho isso incrível. Todas as vezes que a multidão quer o ovacionar, quer o eleger, quer o proclamar, Jesus se retira, Jesus se esconde, Jesus vai embora. Mas ouçam, não foi só o diabo, não foi só a multidão que assediou Jesus, que tentou Jesus.
Os próprios irmãos dele tentaram ele. Os próprios irmãos dele assediaram ele. Segundo João, capítulo de número 7, veja o que diz o versículo de número 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Olha o que eles dizem a Jesus: porque ninguém há que procure ser reconhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Versículo 5. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós, outros, à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Olha que coisa tremenda, que coisa extraordinária. Os irmãos e assim, eu acho muito irônico isso aqui, porque vejam. Primeiro os irmãos dele dizem assim: vá para a Judéia, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que você faz. Eles estão sendo irônicos aqui. Isso aqui tem um forte tom de ironia dos irmãos de Jesus. E eu vou dizer por quê. Versículo 4, eles dizem assim, eles continuam dizendo: porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em ocultos. Primeiro, quem foi que disse para eles que Jesus queria ser conhecido em público? Olha o que eles estão dizendo para Jesus. Isso aqui é uma acusação grave que eles estão fazendo contra o próprio irmão deles, Jesus Cristo. Ninguém que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em ocultos. Quem disse isso para eles? De onde eles tiraram essa história que Jesus queria ser conhecido em público? Que Jesus queria ser famoso? Que Jesus queria aplausos? De onde eles tiraram isso? O tempo todo Jesus se escondeu, Jesus viveu uma vida inteira de discrição. Jesus, acabei de falar, Jesus nunca fez milagres para propagandear seu ministério, nunca alardeou milagres. Curava e dizia: vai para casa, não conta nada para ninguém. De onde eles tiraram essa ideia que Jesus queria ser famoso, que Jesus queria ser conhecido? Eles estão ironizando Jesus. E, segundo, versículo 5, que aí é um comentário que João faz. João vem narrando, né? Aí João dá meio que uma pausa na narrativa e faz esse comentário. Pois nem mesmo, versículo 5, nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha que ironia. Veja se eles estavam ou não estavam ironizando Jesus. Primeiro que eles estão falando uma coisa a respeito de Jesus que não é verdade. Estão dizendo que Jesus queria ser conhecido em público. Jesus nunca quis isso. Nunca correu atrás de fama. Não sei de onde eles tiraram isso. Segundo, que o texto diz que eles mesmo não criam em Jesus. Os próprios irmãos dele não criam nele. Nem mesmo seus irmãos criam nele. Ora, se eles não criam nele, por que eles estavam mandando ele fazer milagre? Por que eles estavam dizendo: vá para a Judéia, faz esses milagres lá, para que os seus discípulos também vejam? Para que o mundo conheça, para que todo mundo veja o que você está fazendo? Ora, se eles não criam, por que estão propondo a ele? Estão dando a ele a ideia de ir para a Judéia fazer milagres. Então Jesus foi o tempo todo assediado, tentado, mas ele venceu. Venceu a tentação do diabo, venceu a tentação das multidões e venceu a tentação dos seus irmãos. E agora ele propõe para todo discípulo seu, para todo cristão, para todo seguidor, em todos os tempos, em todas as épocas e em todos os lugares: querem vir após mim, querem me seguir, fiquem sabendo, vocês vão ser tentados, como eu fui tentado. Vocês serão assediados, como eu fui assediado, para se provar pelo poder, para propagandear poder,
para entrarem nesta badalação evangélica do show da fé, do show gospel. Vocês vão ser assediados. Mas se querem vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e saiba que o meu caminho é o caminho de morte, que o caminho da cruz é o caminho da discrição, que o caminho da cruz é o caminho do sofrimento, que o caminho da cruz não é o caminho da porta larga, é o caminho da porta estreita. Poucos são os que acertam com ela. É o caminho menos trilhado, é o caminho menos povoado, é o caminho mais espinhoso, é o caminho mais sofrido. Querem vir comigo? Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. E aí ele diz assim: porque todo aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas todo aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. E é nesse contexto que está aquele tão conhecido versículo que muitas vezes nós usamos para as pessoas não crentes. E nos esquecemos que, na verdade, esse versículo, esta palavra de Jesus foi dita para os discípulos. Não foi dita para pessoas não crentes, foi dita para os discípulos, para os seus seguidores. Não estou dizendo que não pode ser pregada também para os não crentes. Não estou dizendo que também não pode ser usada para evangelizar uma pessoa não cristã e ensiná-la que ela deve reconhecer a Jesus e que ela deve receber a Cristo. O que eu estou dizendo é que esta palavra foi especificamente dirigida aos seus discípulos, quando ele disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Há muitos líderes, há muitos pastores, há muitos pregadores, há muitos evangelistas, há muitos religiosos, há muitos pseudos cristãos, pseudos seguidores de Cristo, que estão sim ganhando o mundo, estão sim no topo do monte e no pináculo do templo. Estão sim cercados de glórias, de holofote, de muito aplauso, de muito confete. Mas não foi Deus quem os levou para lá. Não foi Jesus quem os conduziu lá. E sim a sedução das propostas e das tentações do diabo, da multidão e dos irmãos de Jesus, que se venderam para o poder. Se venderam para o poder político, se venderam para as glórias humanas, para os aplausos humanos, e embriagados, e enfeitiçados, e atordoados, hipnotizados, feitos mariposas pela luz da ribalta. Abandonaram os valores do Evangelho, abandonaram os princípios do Evangelho, abandonaram a cruz de Cristo, trocaram, como já virou praticamente já quase que um jargão meu, trocaram o poder da cruz pelo poder político. E estão barateando a mensagem da cruz, estão passando do escândalo da cruz para esse evangelho paganizado, metodizado, barateado, e que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós sejamos capazes de ouvir a voz do Espírito Santo e com temor e tremor diante de Deus aceitarmos a proposta de Jesus, que é da porta estreita, que é do caminho da cruz, que é do caminho menos trilhado, que é do caminho menos popular, mas é o caminho certo, é o caminho de Jesus. Que Deus nos abençoe.